Em comemoração ao meu 10º vídeo, vou fazer uma retrospectiva com 10 coisas muito interessantes que eu aprendi sobre questão de gênero e sexualidade nos meus vídeos. Mas antes, não deixe de se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. Você acredita que a palavra viado vem do animal veado? Por ser conhecido como um mamífero veloz e delicado, o animal foi sendo associado à fragilidade e ao feminino. Curioso é que essa associação aconteceu aqui no Brasil, porque internacionalmente o veado sempre foi associado à ideia de nobre e garanhão, sendo utilizado em brasões em outros países. Outra característica desses bichos, que talvez tenha contribuído para que associassem a palavra veado aos homens homossexuais, é que na época do acasalamento, quando eles não possuem fêmeas para copular, esses bichos acabam depositando o esperma produzido em outros veados. O comportamento homossexual e bissexual já foi observado por cientistas em mais de 1.500 espécies animais. Isso mostra que a diversidade sexual está presente na natureza, ou seja, é natural. Já o comportamento homofóbico é encontrado em uma única espécie animal, a nossa, a espécie humana. O que então vai contra a natureza? A homossexualidade ou a homofobia? 2 bilhões de pessoas ainda vivem em países onde a homossexualidade é crime. Com isso, cerca de 100 milhões de pessoas são criminalizadas apenas por ser quem são. A homossexualidade ainda é crime em 69 países. Dentre esses países, 11 punem a homossexualidade com a pena de morte. Em contrapartida, hoje, discriminar alguém por causa da orientação sexual é considerado crime em 9 países. Mas ainda é pouco se a gente considerar que existem mais ou menos 200 países no planeta. Ah, mas só de não ter lei contra já é bom, não? Não! Só porque não existem leis contra, não significa que existam direitos. A homossexualidade vem sendo criminalizada há milhares de anos. No século XIII, no Império Mongol de Gengis Khan, foi criada uma lei que criminalizava a homossexualidade com a pena de morte. Se acredita que essa lei era puramente estratégica. Tinha o objetivo de impedir a existência de casais homoafetivos para garantir o aumento da população, aumentando assim o exército mongol, para combater o gigante império chinês e conquistar território. Provavelmente as perseguições aos homossexuais no Ocidente, a partir do século XV, tiveram o mesmo objetivo: aumentar a população a fim de colonizar as novas terras recém-descobertas. Ou seja, durante a história, milhares de homossexuais foram presos, mortos e torturados por uma questão política, de conquista de território e dominância de povos. Uma das teorias para a proibição do ato sexual entre 2 homens pode ter relação com um dos grandes objetivos da lei judaica: garantir a perpetuação do povo judeu. Só que com a existência da homossexualidade masculina e feminina, provavelmente muitas pessoas não teriam filhos, o que iria diretamente contra esse grande objetivo. Então existia uma estratégia de procriação que era amparada por proibições para não derramar o sêmen em vão. Por exemplo, ter relações sexuais com mulher menstruada não geraria filhos, então era proibido. Assim como o homem ter relações com a mulher do próximo era proibido, pois este não geraria uma descendência para si próprio. E a ideia da homossexualidade, segundo essa teoria, entraria na mesma categoria de proibição. Antigamente no Brasil, a prática do futebol feminino era mal vista por ser considerado um esporte violento, que poderia causar infertilidade nas mulheres, afinal acreditavam que essa era a única função da mulher: gerar filhos para a nação. Em 1941, durante a presidência de Getúlio Vargas, foi criado um decreto-lei proibindo a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina, entre eles o futebol. E esse decreto só foi revogado em 1979. No início do século XX, a antropóloga Margaret Mead estudou o povo Chambuli na Nova Guiné e viu que o comportamento do homem e da mulher era bem diferente do modelo ocidental. Naquela sociedade, o protagonismo era das mulheres. Elas que forneciam os alimentos, tinham poder dentro das aldeias e eram as responsáveis pela produção de riqueza. Já os homens se dedicavam à arte e à estética e eram, segundo a antropóloga, emocionalmente frágeis. A Margaret Mead encontrou uma sociedade em que mulheres tinham mais proximidade com o trabalho do que os homens e viu que isso afetava a maneira de ser das pessoas naquela aldeia. Ou seja, as diferentes personalidades dos sexos são padrões culturais moldados, criados, aprendidos e ensinados de uma geração para outra. E as gerações masculinas e femininas foram treinadas para se conformar e reproduzir esses padrões. Hoje em dia existem brinquedos que se propõem a ser unissex, onde meninos também brincam de comidinha e meninas também brincam de carrinho. Só que existe ainda em muitos brinquedos um binarismo camuflado.
Por exemplo, para a cozinha ser masculinizada, tiram dela a cor rosa. Ou seja, o rosa, por ser considerado uma cor feminina, acaba sendo uma barreira que pode afastar o interesse dos meninos. Todas as outras cores são bem-vindas, menos o rosa. Afinal, a masculinidade parece correr perigo quando ela se aproxima da cor rosa. E para um carrinho ser feminilizado, eles colocam a cor rosa. Ou seja, as cores que carregam consigo a intenção de comunicar algo, ao complementarem a imagem de um brinquedo, interferem na sua recusa ou aceitação pela criança. O rosa muda o sentido do brinquedo. Ele comunica a ideia de que aquele brinquedo agora pode ser usado pelas meninas. Não é mais um brinquedo apenas de menino. Já quando tiram um rosa da cozinha, dão um aval para os meninos poderem brincar de comidinha. Rosa ser cor de menina e azul ser cor de menino é uma invenção do meio do século XX e que ainda é reproduzida por muita gente como se fosse uma verdade absoluta. Antigamente, as cores das roupas que vestiam nas crianças eram escolhidas muitas vezes de acordo com a característica física do bebê. Por exemplo, se o bebê tivesse olhos azuis, vestiam azul para combinar. Já no início do século XX, nos Estados Unidos, o rosa era a cor sugerida para a roupa dos meninos, por ser uma cor forte e decidida. E o azul era sugerido para as meninas, por ser uma cor delicada e amável. A verdade verdadeira é que rosa é cor de chiclete e azul é cor do céu e ponto. Todas as crianças podem aproveitar os dois. Um estudo recente mostrou que só a partir dos 2 anos de idade que meninas acabam preferindo o rosa e os meninos começam a rejeitar o rosa. E por que isso acontece? Isso acontece porque a criança começa a entrar em contato com os papéis que a sociedade define para cada uma delas, pela identificação de gênero que é dada pelos adultos. Eu aprendi que as questões de gênero e sexualidade que eu venho tratando nos meus vídeos têm feito muita gente pensar, questionar, refletir e muitas vezes abrir a cabeça sobre esses temas. E saber que meus vídeos podem estar plantando uma sementinha em cada pessoa que assiste me faz querer continuar e acreditar que eu estou contribuindo para criar um futuro melhor para mim e principalmente para os que virão. Um futuro onde exista mais igualdade, amor e mais respeito à diversidade.